Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Maristela Marchante. Vamos estar juntos e vamos aprender um pouco mais da nossa língua portuguesa. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento de hoje. Vamos falar um pouco mais sobre simbolismo no Brasil, Cruz e Souza. E o detalhamento, estudo do estilo de produção literária do poeta simbolista Cruz e Souza. Então, esta é a nossa aula de hoje. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre simbolismo. Nas aulas anteriores, nós falamos também outros movimentos literários, desde lá do trovadorismo, e chegamos até aqui no simbolismo. Falamos de simbolismo de Portugal, simbolismo no Brasil e hoje simbolismo com um poeta, né? Então, o simbolismo no Brasil foi um estilo de época que teve início no país em 1893, quando o poeta Cruz e Souza publicou suas duas principais obras, Broquéis e Missal. Esse estilo de época valorizava as sensações, a subjetividade e o rigor formal. Então, as sensações e a subjetividade de uma forma diferente. Nós vimos no romantismo, um período literário anterior, sobre sensações e subjetividade, mas com o sofrimento amoroso. Diferente de agora, que são sensações que partem para uma outra esfera. E o rigor formal vai buscar lá no classicismo a forma de se escrever, o rigor formal. Esses poetas do período simbolista, eles buscam essa forma, esse rigor formal, tanto lá do classicismo, que tem esse rigor, que escreve de forma fixa os sonetos, também no parnasianismo, que é um período que nós já estudamos também, que prima pelo rigor formal. A sua origem data de 1857, quando o poeta francês Charles Baudelaire publicou seu livro As Flores do Mal, com poemas marcados pelo pessimismo e pela morbidez. Quando nós falamos em pessimismo e morbidez, também nos remete lá para a segunda geração do romantismo. Só que lá é o sofrimento amoroso, diferente de agora do simbolismo. Vamos continuar e vamos ver as características do simbolismo. Poder de sugestão. Esse período literário está impregnado de sugestões. Então, para o poeta, para o pensador desse momento, é mais importante sugerir do que falar abertamente. É mais importante sugerir do que mostrar. Isso remete também ao comportamento, né? Temos mais características. A subjetividade. No romantismo havia subjetividade, mas essa subjetividade do simbolismo está relacionado ao espiritual. O subjetivismo do romantismo era mais ligado ao sofrimento amoroso, ao idealismo amoroso. No simbolismo, é a subjetividade ligada à espiritualidade, ao misticismo. Vamos continuar vendo. Caráter metafísico, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que transcende o cosmo. Então, tudo aquilo que está ligado ao espiritual e misticismo, tudo que é mistério e subjetividade, está ligado ao simbolismo. Então, continuando, o misticismo. Então, o mistério, tudo que é mistério está relacionado com o simbolismo. E temos mais, a defesa de uma realidade ideal. Olha a controvérsia aí, olha o paradoxo. Ele quer defender uma realidade que é ideal. Então, ele vai idealizar uma realidade que para ele é concreto, é verdadeiro, mas é ainda idealizado. Então, para nós, hoje pensamos, isso não é real. Se é idealizado, não é real. Mas ele quer uma realidade idealizada. Então,
ele vai em busca disso. A musicalidade. Este é o período literário musical. Esse período literário ele está impregnado de musicalidade em seus poemas, nos seus versos, as suas rimas, as suas estrofes. Então, essa musicalidade nós vamos entender um pouco mais daqui a pouco. Rigor formal, a maioria dos poemas são sonetos. Os sonetos, como disse em aulas anteriores, é a forma fixa do poema que consta 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. O que isso significa? Quarteto, 4 versos. Tercetos, 3 versos. Então, quando você encontra um poema que tem 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, você está diante de um poema soneto. É uma forma fixa que é a herança da arte de lá do classicismo, que passou pelo parnasianismo, veio para o simbolismo, e hoje no pós-moderno, no contemporâneo, também encontramos muita produção desse estilo. Continuando, temos também alienação social. Então, se no realismo, que é o período literário anterior, a preocupação do poeta era com a sociedade, as camadas sociais, eles deram conta, eles atacavam muito os burgueses e defendiam os pobres, oprimidos, miseráveis. No simbolismo, o poeta não quer compromisso com o social, ele é alienado. O que estiver acontecendo na sociedade, ele não quer ter nenhum contato com isso. Uso de reticências. Nós estudamos lá em gramática, né? O que significa reticências na gramática? O que significa aqueles 3 pontinhos no final de uma frase, no final de um verso? Algo deixou de ser dito. Então, o pensamento foi interrompido. Então, quando eu uso uma reticência, eu estou querendo dizer que há muito mais do que aquilo que eu escrevi ou que eu disse. Então, as reticências deixam subentendido. Ele vai sugerir ao leitor aquilo que o leitor acha que poderia ser ali naquelas reticências. Interessante, né? Muito interessante. Maiúscula alegorizante. Então, o que são maiúsculas alegorizantes? No meio de um poema, no meio de um verso, você vai encontrar palavras que não são substantivo próprio. Então, não justifica estar com letra maiúscula, se você for fazer uma análise da gramática. Mas você vai encontrar esse tipo de situação num poema simbolista. Por quê? Quando um poeta simbolista coloca uma palavra qualquer com letra maiúscula no meio de um verso, ele está querendo dizer que aquela palavra tem um significado especial para ele. Então, no meio de um verso eu escrevo cadeira com letra maiúscula, não é qualquer cadeira. Aquela cadeira, ela está impregnada de significado, impregnada de sugestão para mim, poeta. Então, o leitor vai entender que ali tem algo especial, certo? Tem mais. Sinestesia. Como eu disse anteriormente, esse período literário, ele é muito musical. Então, a musicalidade dentro do poema, ele é trabalhado com sinestesia. A sinestesia é a figura de linguagem onde são misturados, são usados, o poeta vai usar os órgãos dos sentidos, por exemplo, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, ele usa esses órgãos do sentido para enfatizar aquilo que ele está querendo passar para o leitor. Então, ele vai misturar órgãos do sentido. Ora pode ser visão e audição, ora pode ser tato, olfato e vice-versa. Então, a sinestesia consiste no uso de 2, 3 órgãos dos sentidos
2, 3 órgãos dos sentidos para expressar algo que ele está querendo dizer, para enfatizar. Temos mais características, né? Já por enquanto. Mais tarde falaremos mais sobre essa musicalidade dentro do poema simbolista. Então vamos falar sobre Cruz e Souza, um dos importantes poetas desse período. Ele nasceu em 1861 e viveu até 1898, considerado o precursor do simbolismo no Brasil. João da Cruz e Souza foi um poeta brasileiro nascido em Florianópolis, Santa Catarina. Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade com temáticas individualistas, lembra a alienação social? Individualistas, satânicas e sensuais. Suas principais obras, Missal, 1893, e Broquéis, 1893. Tropos e Fantasias, de 1885, Faróis, 1900, e Últimos Sonetos, 1905. Poesia simbolista. Exemplo de um poema simbolista. Cruz e Souza é o nome mais significativo da poesia simbolista brasileira. Até porque esse estilo foi inaugurado no Brasil quando o autor publicou, em 1893, seus livros Broquéis e Missal. Além disso, sua poesia apresenta uma profundidade filosófica em meio a imagens etéreas, às vezes sombrias. Então, quando diz profundidades filosóficas, está falando sobre metafísica. E a etérea é celestial, é algo celestial, algo muito profundo, muito puro, muito perfeito, né? E às vezes sombrias, com forte apelo sensorial, como podemos observar no soneto Siderações, que consta no livro dele, Broquéis. Vamos ler então um pouco sobre Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, olhos gelados aí, órgão do sentido, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis. Para eu ver o azul, eu uso o órgão do sentido visão. Então já foi ali tato, gelado, e visão, azul, visão junto com tato. Repetindo. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. Na primeira estrofe, o eu lírico diz que as ânsias e os desejos vão subindo para as estrelas. Temos aí uma maiúscula alegorizante. É qualquer estrela? Não é qualquer estrela, ela está com letra maiúscula porque ela tem uma carga emocional importante para o poeta. Continuando, então, temos aí a maiúscula alegorizante, o que significa que a palavra estrelas é um símbolo, uma chave para atingir as essências. Na sequência, as ânsias e os desejos vão galgando os azuis e siderais noivados, entre nuvens brancas, ou seja, essas nuvens estariam se unindo e ao mesmo tempo vestindo, cobrindo a amplidão do espaço. Aí você começa a perceber, você começa a visualizar esse cenário, né? Note que a nuvem é um elemento impalpável, menos concreto. Nessa estrofe, também é possível perceber elementos sinestésicos. Lembra que eu falei no início? Gelado, azuis e brancas. Então, gelado, para eu sentir o gelado, eu tenho que ter tato. Eu só vou sentir frio se eu tiver o tato, não é verdade? Então, o tato é um órgão do sentido. E azuis e brancas, cores. Aliás, recorrentes nas obras do autor, muita sinestesia dentro do poema de Cruz e Souza, né? Continuando, num cortejo de cânticos alados, os arcanjos
as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finalmente abrindo. Então, nesta segunda estrofe, o eu lírico diz que arcanjos tocam cítaras e cantam, enquanto vão abrindo as asas douradas. Estas passam em suas vestes prateadas. A figura do arcanjo é um elemento místico, envolto em elementos sensoriais. Olha o sensorial aí. Cânticos, cítaras, prateados e ouro. Aqui é necessário lembrar que na primeira estrofe as ânsias e os desejos estavam subindo rumo à amplidão, onde estão esses arcanjos. Continuando a terceira estrofe, dos etéreos turíbulos, de neve claro, incenso aromal límpido e leve, ondas nevoantas de visões levanta. Visões com letra maiúscula novamente, tá vendo? No meio do verso. Então, nessa terceira estrofe, o eu lírico fala de um claro incenso, sai de turíbulos etéreos, celestiais, e esse incenso levanta ondas nevoentas de visões. Nessa parte do soneto, o caráter impalpável das coisas é evidente. Etéreos, celestiais, puros, né? Incenso, nevoentas, vises. Mais uma vez é apresentada uma maiúscula alegorizante, indicando o poder simbólico da palavra visões, além da presença de mais elementos sinestésicos, neve, aromal, límpido e leve. Vamos ver a quarta estrofe. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que os astros canta. Olha aí, eternidade e astros também com maiúsculas alegorizantes. Lembre que essas maiúsculas alegorizantes são, para o poeta, palavras que saem do seu sentido simples para ter uma carga emocional bem maior. E, enfim, na quarta estrofe, o eu lírico fala que as ânsias e os desejos são infinitos e estão ao lado dos arcanjos, enquanto estes vão expondo os rituais da eternidade personificada. Olha aí, essa letra maiúscula vai personificar a palavra, trazer para ela uma carga emocional e de valor muito, muito maior, né? Etéreo, que canta nos astros. Nessa parte, temos duas maiúsculas alegorizantes, as palavras eternidade e astros. Então, isso vocês percebem a produção literária do simbolismo. Como o próprio nome diz, é muito simbolismo, né? Muito simbolismo. Numa perspectiva mais ampla, é possível interpretar o poema de duas formas. Uma delas é entender que quando as ânsias e os desejos se vão, o indivíduo encontra paz. Outra possibilidade é ler esse poema como uma metáfora para a morte, já que o que caracteriza a existência são justamente as ânsias e os desejos que nela estão. Afinal, viver é desejar, e sem desejo não há vida, né? Então, vemos aí. E, finalmente, devemos apontar o rigor formal da poesia. Vocês perceberam que há um rigor formal? Ela é escrita em estrofes, em versos, ela tem rimas, então ela segue um rigor formal, pré-estabelecido. Além dele falar de toda a emoção que ele está querendo passar, além de tudo que ele planejou para falar das suas emoções com sequência lógica, com ideias organizadas, ele ainda se preocupa em contar as sílabas poéticas, buscar rimas ricas e raras para que o seu poema seja uma obra de arte, né? Então,
Tem rimas e ressaltar também, segundo a perspectiva simbolista, não deveríamos analisar esse poema, já que essa é uma atitude racional. Quando nós analisamos um poema, estamos tendo uma atitude racional. Mas o simbolista não é racional, né? Ele não é racional. Mas apenas nos entregar as sensações que ele provoca. Realmente traz muitas sensações, né? Para assim atingirmos o plano das essências, que, segundo os simbolistas, é a verdadeira realidade. Percebem que a verdadeira realidade são as essências e as sensações? Pois no plano concreto vivemos uma ilusão apenas. Poxa! Então, podemos perceber isso, né, na obra simbolista. Poesia simbolista. O soneto Sonho Branco, do livro Broquéis, de Cruz e Souza, possui versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas poéticas, maiúscula alegorizante, luar e sonho, e sinestesia, brancas, cantas, aromal, radiante, esplendor, sonorizam, frescas e nevado. Vamos ver então? Além disso, a cor branca está presente em todo o poema. Quanto ao conteúdo, a voz poética personifica e descreve o sonho branco e virgem. Ele é o eleito do luar e nascido das estrelas. O sonho segue radiante por um caminho enflorescido, sob o canto das aves. No entanto, o eu lírico sugere que esse alegre sonho branco está prestes a morrer. Vamos ver um trecho. Poema Sonho Branco, de Cruz e Souza. De linho e rosas brancas vais vestido, sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido. Por caminho aromal, enflorescido, alvo, sereno, límpido, direito. Segues radiante no esplendor perfeito, no perfeito esplendor indefinido. As aves sonorizam-te o caminho, e as vestes frescas do mais puro linho, e as rosas brancas dão-te um ar nevado. No entanto, ó sonho branco de quermesse, nessa alegria em que tu vais parece, que vais infantilmente amortalhado. Lindo poema, né? Então, cheio de sinestesia e também de maiúsculas alegorizantes para demonstrar a emoção, a carga emocional desse poeta, né? Já o poema Luar sobre a Cruz da Tua Cova, do livro Kyriale, de Alfonso de Guimarães, apresenta um desvio da convenção simbolista ao apresentar versos assimétricos. Ele não está preocupado com o número certo de sílabas poéticas. Quando eles fazem o texto, o poema, eles determinam quantas sílabas poéticas vai ter em cada verso. Se são 10, se são 12, se são 7, todas seguem o mesmo rigor. Já Alfonso Guimarães, ele já não se preocupou com isso. Então, os versos dele eram assimétricos. É possível apontar a maiúscula alegorizante, desesperança e princesa, além da sinestesia, clareasse, branca e cantar. No sonho, o eu lírico reza em um eremitério. Nesse universo onírico de sonhos, há uma torre onde mora uma princesa, possivelmente a personificação da desesperança. O eu lírico revela que não pode esquecer a alma para a qual reza. Por fim, o luar clareia a cruz da cova que abriga o corpo, que já foi desta alma, de forma que o sonho se transforma em pó. Vamos ver então um pouquinho. Poema Luar sobre a Cruz de Tua Cova, de Cruz e Souza. Sonhei que estava no eremitério, rezando sempre rezas de cor. E como o luar clareasse o chão do cemitério, pensei no mundo que é talvez melhor. Branca de linho como um fantasma, a torre grande era só tristeza. E como envolta em luar, muito magoada e pasma, estava ao longe não sei que princesa.
era talvez a desesperança, com o seu cortejo de sonhos maus. Demônios, dai começo à vossa contradança. Vinde cantar os lânguidos solaus. Certo o coração de tudo esquece, quando muitos anos são passados. E eu não te esqueço mais, alma da minha prece, que voaste para os mundos encantados. Eu sei que o amor sempre se renova, e que ninguém pode viver só. E como o luar clareasse a cruz da tua cova, vi o meu sonho transformado em pó. Muito bem. Então, esse último poema foge um pouco, como vocês viram, que os versos não são todos pré-estabelecidos com o número certo de sílabas poéticas. Ele foge um pouco disso. Mas o poema simbolista, ele segue essa norma rígida que vem de lá do simbolismo, passou pelo parnasianismo. Então nós vemos que eles se preocupam com a forma. Além de se preocupar em passar a emoção, passar aquilo que ele está sentindo a respeito do sentimento, a respeito daquilo que ele quer passar para o leitor, sobre a vida, sobre a morte, sobre a esperança, sobre o que é etéreo, sobre o mistério, a sugestão que ele quer passar, ele ainda vai se preocupar em colocar tudo isso em números contados de sílabas poéticas. É um trabalho árduo mesmo, né? Fazer um poema, especialmente forma fixa, especialmente um soneto, não é? Então, o simbolismo, ele, como o nome diz, ele vai sugerir. É muito melhor sugerir do que falar abertamente. Lá no realismo, é escancarado, né? A realidade é escancarada, como ela realmente, como ela verdadeiramente é. Já no simbolismo, eles querem sugerir. Então, há muita espiritualidade, há muita sugestão e muita musicalidade. Dentro dessa musicalidade, nós podemos perceber a questão da sinestesia, que vai misturar os órgãos do sentido, vocês perceberam, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Vocês vão encontrar isso nos poemas. Também há a aliteração. A aliteração é a repetição de consoantes dentro do poema simbolista. Por exemplo, Cruz e Souza tem um poema que ele repete várias vezes. Vozes, veladas, veludos, vozes. Então ele repete várias vezes o V dentro do poema. Isto é uma aliteração. Vai dar musicalidade ao poema. Espero que vocês tenham gostado. Agora tem mais uma outra que eu quero lembrar. Além da sinestesia e da aliteração, tem uma outra figura de linguagem também que vai repetir as vogais. Se na aliteração repete consoante, dentro do poema simbolista, há também repetições de vogais. E isto é que dá a musicalidade a esse período literário único, que é tão musical. Então, muitas características que vocês podem pensar, poxa, mas tem a ver com o romantismo, né? Por falar em morte, morbidez, por falar em subjetividade. Vocês viram como é diferente a subjetividade do romantismo com a subjetividade do simbolista? O simbolista, ele pensa na subjetividade de uma forma etérea, de uma forma mística, de uma forma metafísica. Já a subjetividade lá do romantismo é aquela subjetividade do sofrimento amoroso, da idealização da mulher amada. No simbolismo é a idealização da realidade. Foge um pouco daquilo que a gente achava que era realidade e o que era idealização, não é verdade? Então nós aprendemos bastante hoje a respeito do simbolismo, não é? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.